Vamos começar o programa de hoje já com a repercussão da sabatina do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro mais cedo no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. O João Vitor Rocha daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente, vai trazer todos os destaques aí dessa entrevista, mas antes eu vou conversar com o nosso time. Tudo bem, turma? Guguinha, Cubaninha, cadê o Ursão? Coloca o Ursão aqui na tela pra mim, Vini, por favor. Bom dia, ó, Paulinho, tá feliz hoje, tá super feliz aí. Eu quero saber o seguinte, vocês assistiram? Porque pra comentar tem que ter assistido. Claro. Não vai dar migué. Não vai dar migué. Não vale só ver corte. Sabatina na nossa emissora aqui, óbvio que tem que assistir. Viram? O que você achou? Achei excelente a sabatina do Bolsonaro. Respondeu claramente todos os questionamentos. E o mais admirável até agora é que ele não fugiu de nenhuma sabatina, né? Que eu acredito que seja o mais importante. Que mostra como tem muitas acusações, Paulo, a respeito aí do governo Bolsonaro, de corrupção, de imóveis. E se ele devesse alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que ele teria recusado aí a sabatina no Jornal Nacional, que ele foi no campo do inimigo. Aqui poderia participar ou não, mas o importante é que ele está indo em todas as entrevistas, em todos os canais que estão abrindo as portas para ele, sendo amigo ou não, ele está participando. Isso para mim mostra que ele não tem nada a temer. Ele respondeu as perguntas muito claras, teve a oportunidade aí de falar sobre os feitos, que eu acho muito importante. O Bolsonaro, ele atualmente tenta se estressar menos, agir mais com a razão. Isso faz com que ele consiga falar, né, sobre os números do seu governo, sobre a importância aí do agronegócio, sobre a reunião que ele teve na Rússia, que foi muito criticado, mas que graças a isso hoje a gente consegue alimentar mais de 1 bilhão de pessoas aí no mundo, incluindo o povo brasileiro colocando comida no prato das famílias e enfrentando a crise da melhor forma possível, com deflação, enfim. Tem alguns momentos aí da entrevista que ele perde um pouco a paciência, mas logo em seguida ele se recompõe e volta aí para o seu eixo. Mas ele é humano, temos que reconhecer, é humano, e todo mundo, em algum momento, perde a paciência, ainda mais com acusações levianas, acusações sem nenhuma prova. Tanto é que ele fala, tem acusação contra mim? Esses imóveis foram mesmo comprados em dinheiro vivo? Então mostra, investiguem. É isso que uma pessoa que não deve nada fala e faz. Investiguem. Até agora tiveram vários inquéritos aí, vários pedidos de impeachment, mas nenhum acusando diretamente o presidente da República de corrupção. É engraçado, né? Então ele teve a oportunidade aí de ressaltar esses pontos. A Amanda Klein, ela foi bastante criticada aqui, mas vou ter que fazer uma defesa aqui, a minha colega. Ela fez a pergunta, mas se comparado com a Renata Vasconcelos e com o William Bonner, por exemplo, ela não foi desrespeitosa. Ela fez a pergunta, incomodou um pouco o presidente, porque ele já esclareceu sobre isso e ele sempre deixa claro, investiguem, mas ela manteve o respeito. Então temos que ser justos aqui. Muito bem, eu vi que o Paulinho e o Guga estão doidos para falar, mas antes eu queria só conversar um pouquinho com o nosso João Vitor Rocha. João, bom dia, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso Morning Show. Quais são os destaques aí dessa sabatina que estão repercutindo? Por favor. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Foi 1 hora de entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal da Manhã. Ele foi o último sabatinado entre os presidenciáveis e a primeira resposta, Paulo, de quase 10 minutos à sua defesa sobre essa polêmica em relação à compra de imóveis pelos seus filhos e também por algumas ex-esposas nos últimos anos. O presidente deu uma resposta bastante longa, criticou a imprensa, disse que essa é uma perseguição da imprensa faltando menos de um mês para as eleições, tentando compará-lo, quesitos de corrupção, ele ao ex-presidente Lula. Falou também que estavam até chamando a sua mãe, a sua falecida mãe que morreu neste ano, de corrupta. Disse que não há qualquer irregularidade na compra desses imóveis. Vamos ver a fala do presidente Bolsonaro sobre essa sua defesa. Vamos acompanhar. A pergunta que eu faço, qual o relacionamento que eu tenho com essas pessoas? O que eu posso responder por elas? A não ser uma covardia por parte da Folha UOL, em segundo a matéria, ficar 7 meses investigando, para 1 mês antes das eleições apresentar isso. Qual o indício de origem desse dinheiro, de corrupção? Qual a origem? Tá? E pega imóveis desde 1990, ou seja, 32 anos atrás. Como não tem nada contra mim, ficam
ao redor dos meus familiares, daí bota lá que dinheiro vivo. Olha, qualquer escritura está escrito moeda corrente. O que eu tenho para responder sobre essas pessoas? Uma covardia esse ataque. Agora, vem para cima de mim como se tivesse um propinoduto. Eu aqui estivesse financiando, né, a compra de imóveis, de 100 e poucos imóveis, por parte de parentes meus. Por que tem parente que não tem imóvel nenhum, não entrou nessa disputa também? Porque só aqueles que têm algum imóvel, os que foram mais bem-sucedidos, não tem como me atingir. Buscam a minha família. Não tem nada contra mim. Qual o objetivo? É eleger o Lula? Dizendo que eu sou tão corrupto quanto ele? Agora, o que eu posso fazer 30 dias antes das eleições? Entrar na justiça? Não vai ter eficácia nenhuma daqui a 30 dias. Não vai ter ação nenhuma. Só falta daqui a semana que vem fazerem busca e apreensão na casa desses parentes meus no Vado Ribeira. E eu tenho quase certeza que vão fazer busca e apreensão na casa de parentes meus para dar aquele, olha, a família de corruptos. O presidente Bolsonaro, Paulo, também falou muito sobre as eleições. Ele disse que se todas as recomendações das Forças Armadas forem acatadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, as chances de fraude nas urnas eletrônicas chegam a quase zero. É importante a gente destacar que o presidente Bolsonaro não cravou o 0% de chance em fraude nas urnas eletrônicas, caso caso as recomendações das Forças Armadas sejam acatadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi questionado se confia 100% no sistema eleitoral aqui brasileiro, disse que confia no Paraguai, no Chile e na Colômbia. Foram 3 países que o presidente Bolsonaro citou porque o voto é em papel. Aqui no Brasil, ele disse que há motivo para preocupação. O presidente também respondeu sobre aquela decisão do TSE da semana passada de obrigar que as pessoas entreguem os seus celulares antes de se encaminhar para a cabine de votação. Ele disse que é contrário a essa determinação do TSE e relembrou que em 2018 recebeu diversos vídeos, dezenas de vídeos de pessoas que estavam filmando as urnas eletrônicas e apontando uma suposta fraude. Apertavam o número 1 e supostamente, segundo o presidente Jair Bolsonaro, aparecia o 13 e aparecia o rosto de Fernando Haddad, com quem Bolsonaro disputou as eleições do ano passado. O presidente também falou sobre a decisão de ontem de Fachin, que limitou os decretos presidenciais sobre a posse, porte e também a venda de armas e de munições. O presidente disse que, se for reeleito, em uma semana ele derruba essa decisão de Fachin. Segundo o presidente Bolsonaro, o STF está muito ideologizado. Vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Quem porventura se eleger ou eu me reeleger presidente da República, agora, o ano que vem tem mais 2 vagas para o Supremo. Sai a senhora Rosa Weber e o senhor Lewandowski. O Fachin vai ter o dia dele também. Se for eu botar mais 4 lá dentro, você passa a ter um Supremo que vai ter que olhar para esses 4 e tomar certas decisões. E lá dentro está ideologizado. A esquerda pega pesado lá dentro. Se pegar a vida pregressa dos ministros, você pega o próprio Fachin, ele fazia campanha dentro de universidades favorável a Dilma. Você pega o ministro Barroso, ele defendeu o sequestrador Battisti. Foi advogado dele, que era um símbolo pro PT, era um símbolo pro Lula. O Lula, no último dia dele, deu ali o direito de ele permanecer no Brasil. Sobre as manifestações de 7 de setembro, Paulo, que acontecem amanhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que convidou aqueles 8 empresários que foram alvos há algumas semanas de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes por supostamente estarem apoiando um golpe caso o ex-presidente Lula vença as eleições deste ano. Ele convidou que os 8 empresários participem junto dele, seja em Brasília ou seja no Rio de Janeiro, das manifestações de 7 de setembro. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, Paulo, se ele não fosse o atual presidente aqui do Brasil, o Brasil já seria uma ditadura. Esses foram os principais destaques de quase 1 hora de sabatina do presidente Jair Bolsonaro no Jornal da Manhã. Paulo. Muito bem, tá aí o nosso João Vitor Rocha participando aqui do Morning Show na Jovem Pan News e trazendo toda a repercussão dessa entrevista que tá bombando nas redes sociais. Eu vejo meu Twitter arrebentando, Paulinho, em relação à audiência que a Jovem Pan teve aqui com essa sabatina. Obrigado, João. Vamos conversar um pouquinho com o Ursão? Coloca o Ursão aqui para mim, Vini, por favor. Paulinho, bom dia. Quero te fazer uma pergunta absolutamente honesta e nem um pouco enviesada. Eu quero saber o seguinte:
Hoje nós temos uma eleição em que a gente vê as curvas aí das pesquisas dando justamente uma vitória do Lula, seja no primeiro ou no segundo turno. O que se traduz isso? De acordo com as pesquisas, tá? Que o presidente da República precisa começar a dialogar com quem não é 100% dele. Principalmente um público mais de centro, um público que talvez opte por um Ciro Gomes, por uma Simone Tebet. O que eu quero entender de você é, com esse discurso que foi feito pelo presidente da República, você acha que ele está conseguindo furar a bolha dos apoiadores e dialogando com a sociedade como um todo ou não? Então a tese é que o Bolsonaro precisa fazer igual o Ciro Gomes ou igual o Lula e se tornar um estelionato ambulante. Essa é a tese. A tese é de que para atrair eleitores ele precisa ser falso e dissimulado. O Ciro Gomes, por exemplo, o cara que é o maior encrenqueiro do planeta, pôs agora de paz e amor, retira o soco no estômago do nosso querido Marco Antônio. Então, para quê? Para parecer para o público que ele é um cara muito legal. Não tem nada disso. Eu não sei quem inventou essa regra de que político tem que fingir que ele é quem ele não é. Político tem que ser quem ele é. As pessoas têm que defender a verdade. E ponto. Não tem nada além disso. É a verdade. É ser quem é. E o público, o eleitor, que decida se deve votar no Bolsonaro ou não. Só qual é o problema? O problema é que a imprensa não pinta o Bolsonaro por quem ele é. A imprensa pinta o presidente por quem ele não é. Essa rejeição que hoje existe, e existe sim, não nas pesquisas, mas nós encontramos essa rejeição conversando com nossos familiares, etc., não tem a ver com o Bolsonaro se revelando e falando e gerando rejeição às pessoas. Tem a ver com a cobertura mentirosa que o jornalismo militante faz no Brasil. Ora, o levantamento da Reuters desse ano mostrou que 48% dos brasileiros ainda confiam na imprensa durante grande parte do tempo. 48%. Nos Estados Unidos, esse número já são 25 apenas. É verdade. Apenas há alguns anos no Brasil eram 70. Pouco mais de 10 anos atrás eram 70% dos brasileiros que acreditavam na imprensa a maior parte do tempo. Já caiu para 48%. Mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer para expor o jornalismo ruim, que retrata o presidente por quem ele não é. Então, como é que o presidente Bolsonaro, respondendo à sua pergunta, como é que o presidente Bolsonaro constrói pontes? Como é que o presidente Bolsonaro reverte rejeição? Como é que ele dialoga com as outras pessoas? É através de um marqueteiro? É através de um Duda Mendonça, fazendo cartinha ao povo brasileiro, botando terno? É isso? É desse jeito? Ou será que é falando a verdade, expondo quem ele é, indo em todos os podcasts, todas as entrevistas e todas as sabatinas para mostrar uma coisa muito simples que ficou muito clara na sabatina da Jovem Pan, que o presidente não é o Hitler que a imprensa pinta que ele é. Agora, isso também não significa que quando fizerem acusações graves, levianas, a você e, mais importante, a sua família, pessoas civis que não têm absolutamente, que não são pessoas públicas, que você deva responder com fraqueza. Primeiro porque a fraqueza é provocativa. Já dizia o Donald Rumsfeld. A aparência de fraqueza é provocativa. Então, quanto mais fraco você parecer, mais fraco você vai, mais agressões você vai sofrer. Mas segundo, porque você tem o dever de ser forte. A fortaleza é uma virtude cardinal. Nós temos o dever de sermos fortes e rebatermos com força e protegermos os mais fracos, que não têm como se defender. Não tem como se defender da leviandade da Folha e o UOL. Não tem como se defender do jornalismo difamatório, destruidor de reputação. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o debate público, que estão sendo arrastadas por um jornalismo inescrupuloso. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Todos nós. Se o terreno for descer, se a guerra for descer para esse terreno, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Ô, Paulinho, eu acho que o presidente respondeu muito bem, e a repercussão que nós estamos tendo é porque um homem respondeu de forma com fortaleza a uma agressão injusta, leviana e canalha, feita por um panfleto travestido de jornalismo que ainda resiste ao tempo. Mas com alguns anos, me dá alguns anos, e a Folha de São Paulo não vai sequer ser lembrada como o ex-jornal que ela é. Paulinho, você achou que a minha pergunta foi muito enviesada? Não, achei que foi boa. Foi honesta, né? Então tá bom. É gente, isso que eu me preocupo. Mas assim, por favor. Tudo bem, entendo.
Paulo Figueiredo considera que respondeu de uma forma corajosa. Eu discordo. Eu acho que ele poderia ter respondido só de fato e não entrado na vida pessoal e falado. E por que ele entrou na vida pessoal dele? A vida pessoal dele, ele é presidente da República. Rachadinha não é vida pessoal. Matéria de jornal era uma pergunta embasada numa matéria. Ele poderia responder, Paulo. Ele poderia responder. Ele poderia responder apenas, assim como ele fez com a Vera Magalhães. Ele vai na vida pessoal da jornalista e não sei se por acaso é sempre uma jornalista mulher. Sim. Eu não considero isso força. Inclusive, eu acho que isso configura vai jogar se fosse um jornalista homem, ia ser a mesma coisa, vai jogar a carta de mulher? Então também não é. Eu tô falando, eu não sei se é por acaso. Se não é por acaso, a gente tem duas coincidências recentes. E ele precisa dialogar com essas mulheres. Ele precisa responder também a essas mulheres. Ele poderia ter respondido a pergunta numa boa, uma pergunta muito óbvia a respeito de uma reportagem que é ele pública. Já tinha respondido. Ele pode responder novamente. O papel de uma sabatina é de fazer várias perguntas. E dizer que ele vai a todas não é uma verdade. Ele, por exemplo, não foi ao Roda Viva, não foi à Opinião, não foi ao Globo News. Assim como o Lula também escolheu não ir a vários que poderiam colocar eles em ciladas. Ele, como presidente homem público, tem que responder a essas coisas. E não com raiva. Me parece que está completamente... Ele não respondeu com raiva, ele respondeu indignado. Para mim, respondeu... Ele não tem sangue barata, Paulinha. Ele não tem sangue barata. A meu ver, eu que não sou eleitora do Bolsonaro, mas que gosto de ver pessoas públicas responderem sobre as coisas que lhes são perguntadas, eu gostaria apenas que ele somente tivesse respondido a pergunta e não endereçado pessoalmente a Amanda Klein, que como você, Paulo, como eu, está aqui para fazer um trabalho de jornalista e não para falar se o marido dela, esse tipo de coisa não vem ao caso. Eu acho que se você acha que o Bolsonaro não tem que dialogar com outras pessoas, que ele não tem que fazer esse movimento, não sei, o IPEC está mostrando aí que por ele, de fato, não conseguir fazer 5 pontos a menos. Deixa eu pegar o IPEC e botar aqui no lixo, junto com as coisas que eu não me importo. Pode botar, Paulo, você pode botar no lixo, não tem problema, não tem problema. Vamos pegar a reportagem da Se ele não gostasse de dialogar, ele teria ido no Jornal Nacional, Paulinha? Eu concordo que ele foi ao Jornal Nacional e achei excelente ele ter ido. Como acharia excelente o Lula ter vindo aqui, coisa que ele não fez. Agora, dizer que ele atendeu a todos não é uma verdade absoluta. Ele não atendeu, tem sabatina em outros veículos aí, até no Roda Viva, que é um programa importante, ele também não foi. Como importante. Também não foi, gente. Como também não foi, são sabatinas, onde jornalistas fazem perguntas, e as perguntas, gente, não são agradáveis algumas vezes. É isso mesmo, papel de jornalista. E o presidente tem que respondê-las, como os candidatos também respondem e responderam, não é verdade? Vamos lá, turma. O papel do jornalista é expor a verdade. Foi isso que Amanda Klein quis fazer ao reforçar uma pergunta que ele tinha respondido de maneira precária, sem entrar em detalhes. E ela resolveu insistir, como qualquer jornalista eficiente, competente, independente faria. Ela fez muito bem em reforçar essa pergunta, em repetir essa pergunta, que o Ursão está claramente incomodado, fazendo ataques, atacando a pergunta, dizendo que tem que jogar também o IPEC no lixo, está claramente revoltado. Sabe o que eu jogaria no lixo? Os conselhos de Donald Rumsfeld, que você citou há pouco, como um exemplo de quem incita a gente a ter força e coragem. Para quem não sabe, ele foi o secretário de defesa dos Estados Unidos, que arquitetou aquela invasão ao Iraque, inventando fake news sobre armas químicas. Ele é o arquiteto das mentiras. Com licença, eu estou falando. Aguenta. Esse que ele citou há pouco, para quem não sabe, é o arquiteto das mentiras que levaram à invasão ao Iraque, a guerra do Iraque. É esse que ele se espelha. Faz todo sentido Donald Rumsfeld ser o seu exemplo. Faz todo sentido. Assim como o Olavo de Carvalho e outras pérolas aí que você usa como referência. A sabatina de ontem. Não, é porque eu jogaria... Olha, a sabatina de ontem, claramente, Bolsonaro falou para dentro de novo. Falou para a bolha. A sabatina de hoje de manhã, ele mais uma vez cometeu o erro de sempre de ser alguém que faz
faz ataques misóginos, que não aguenta a pergunta de jornalista mulher, que incorre naquele erro de mais uma vez passar a imagem de alguém que é descontrolado, principalmente com as mulheres, o que é péssimo para a imagem dele. O Bolsonaro, ele não precisa passar mais essa imagem. Inclusive os assessores que foram contratados pelo PL, o Duda Lima, o marqueteiro que foi contratado e que sequer foi levado para o debate pelo Bolsonaro, que é deixado de lado, eles insistem para o Bolsonaro se comportar mais como aquele paz e amor, um político que o Ursão falou que ele não deveria se comportar porque não seria o Bolsonaro original. De fato, não é. O Bolsonaro é esse aí que a gente viu hoje. Essa pessoa truculenta que ataca a democracia, que ataca jornalista, que ataca as mulheres, mas ele deveria tentar falar para fora da bolha dele. E ele mais uma vez errou, ele não conseguiu, ele mais uma vez só falou com aqueles que já o seguem. Foi o que o Paulinho fez na pergunta dele, né? Adianta fazer esse discurso, falar só com aqueles 30%? As pesquisas mostram que ele tem uma rejeição gigantesca, ele não consegue furar essa rejeição exatamente porque ele não fura a bolha quando ele tem esse tipo de espaço que ele teve hoje na Jovem Pan, com perguntas muito interessantes que ele poderia aproveitar para explicar, sem dúvida, suspeitas que pesam contra a família dele, porque há sim motivos para essas suspeitas, e ele poderia também se comportar de uma maneira muito mais civilizada, como um político deve fazer quando está à frente de jornalistas. Turma, mas não, queimou o filme mais uma vez. Nós temos mais um trecho aqui, Vini, justamente da fala do presidente Jair Bolsonaro, hoje na sabatina da Jovem Pan News no Jornal da Manhã, agora a respeito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Roda. Eu não concordo em nada com o senhor Fachin. E a peça quem está assistindo, acredite em mim, acabando as eleições, a gente resolve essa questão dos decretos em uma semana. Apesar dessas interferências injustas e ilegais por parte do ministro Fachin nessa questão. Não só lá, como agora na questão de armas. Você vai chegar para um cara do campo agora que tem uma arma lá, ou que quer comprar uma arma, você tem que devolver a tua arma, ou não pode comprar mais uma arma. Enquanto a bandidagem, protegidas por essa decisão do seu Fachin, não sofre qualquer retaliação. Paulinha, muitos apoiadores do presidente da República reclamaram também dessa decisão do Fachin, né? Conta pra gente. Então, pois é, a gente tem aí essa decisão do Fachin, ele que determinou, entre outros pontos, restrições sobre o número de armas e munições que podem ser obtidas por caçadores, atiradores e colecionadores, sob um argumento aí de aumento do risco de violência política na campanha eleitoral. O ministro, inclusive, atendeu a pedidos de forma liminar, ou seja, forma provisória e urgente, em 3 ações, 2 do PSB e uma do PT, né? Então, foi ali contra trechos de decretos e portarias do governo que flexibilizavam o acesso às armas. Essa decisão, acredita-se que possa ser mais um ingrediente nesse cabo de guerra entre o Planalto e o Judiciário. Existem informações, inclusive, de acordo com a Folha de São Paulo, de que aliados do governo temem que com essas manifestações, esses atos pelo Brasil, agora em 7 de setembro, o presidente possa aí dar vazão a discursos mais inflamados. E o entendimento é de que isso pode o prejudicar eleitoralmente. Ele respondeu aqui à Jovem Pan, né? E essa temerária, digamos assim, eu não sei se isso se confirma, mas de que nesses discursos, né, atendendo essa militância pró-armas, ele possa ali, de alguma forma, radicalizar o discurso e o prejudicar eleitoralmente. Guga, você começa essa. Olha, essa história ela já estava empacada, essa história dos partidos que entraram contra os decretos do Bolsonaro, que foram afrouxando as regras para permitir que a gente possa ter mais munição e armas. Foram feitas esses protestos dos partidos desde 2019, eles entraram na justiça, já foi judicializado e parou lá no STF em 2020 e em 2021, em setembro de 2021, ou seja, há um ano, o Cássio Nunes, que foi o ministro indicado pelo Bolsonaro, pediu vistas desse assunto que estava sendo discutido pelo colegiado, pelo pleno, por todos os ministros, e desde então não retorna mais com essa questão dos decretos. Ele fez isso numa óbvia jogada para empurrar com a barriga e deixar com que os decretos continuassem valendo, porque enquanto ele faz isso, os decretos estão valendo. Ou seja, empurrar com a barriga, suspender a discussão lá no STF,
não faz com que se suspendam os decretos. O decreto continua valendo, então era ótimo para o Bolsonaro. Continuava valendo, portanto, as decisões tomadas por ele. E aí, depois de um ano de molho, de empurrar com a barriga, os partidos cobraram mais uma vez do Fachin, que é o relator do caso, uma ação, e ele resolveu, até para dar um recado ao Cássio Nunes, mostrar que não pode ser essa bagunça o STF, agir por conta própria, de maneira monocrática, até porque ele é um dos poucos que menos faz isso, ele é um dos que raramente age de maneira monocrática, ele fez isso. Agora isso aí vai ser jogado para o plenário e vamos ver como é que vai agir todos os outros ministros, mas é uma maneira de agir do STF, enfim, resolver uma questão que já está lá há muitos anos e que um ministro em favor de Bolsonaro estava segurando ali, de uma maneira, no mínimo, imoral. Então, o Fachin agiu de maneira correta. O Bolsonaro, com esse tipo de discurso que ele fez hoje, aqui na Jovem Pan, a favor dos decretos, a favor de mais armas, como se o indivíduo tivesse que ter a arma em casa para garantir a própria liberdade, como se eles tivessem que, a partir de agora, se armar para resolver algum problema do Brasil. Esse tipo de convocação é uma convocação individual. Ele está pedindo para que cada um haja, tenha a sua arma e haja. E é esse tipo de discurso que leva à anarquia, que leva a incitação ao lobo solitário, que acaba agindo de maneira como agiu na festa de um petista, um bolsonarista, que acabou atacando. Esse é o discurso que a gente tem que rechaçar. Um presidente, não é muito perigoso a gente permitir que um presidente peça que as pessoas tenham armas para agir de maneira individual, como se precisassem, a partir da sua própria cabeça, garantir a sua segurança ou garantir com que a direita ou seu grupo político tenha o espaço que merece. Isso é perigosíssimo. Paulinho, alguns aliados do presidente da República estão achando essa decisão do Fachin como uma espécie de provocação, justamente pelo fato da gente estar muito próximo do 7 de setembro. Como é que você vê isso? Eu vejo como mais uma escarrada do Supremo Tribunal Federal na cara do povo. Não é a primeira a respeito desse assunto, né? E não foi o único que escarrou na cara do povo, não foi o Supremo Tribunal Federal. Em 2005, o Congresso enviou ao povo brasileiro um referendo a respeito desse assunto. Perguntou: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Eles tinham certeza absoluta, chamaram vários artistas globais, fizeram uma mega campanha maravilhosa, cheia de dinheiro, para proibir a venda de armas de fogo no Brasil. Tomaram um sonoro não na cara. 64% da população respondeu não e 36% responderam sim. Ora, eu acho que o assunto deveria ter sido sacramentado, todo o poder emana do povo, e o povo falou: não queremos a proibição da venda de armas de fogo no Brasil. Ainda assim, através de manobras, portarias e decretos, o governo virtualmente proibiu a venda de armas de fogo no Brasil. O governo Lula, o governo do PT. As proibições, para ser bem honesto, começaram no governo Fernando Henrique, mas se aumentaram no governo Lula, e muitas delas foram feitas através de medidas do Executivo. Muitas delas, várias delas. Então, o povo brasileiro, em 2018, elegeu o presidente Jair Bolsonaro com uma belíssima votação. E o que propunha o presidente Jair Bolsonaro? Propunha a liberação da venda de armas para o cidadão de bem, conforme decidido pelo povo em 2005. O que aconteceu? Vários empecilhos, uma guerra jurídica e, no final das contas, o presidente agiu dentro do pequeno limite legal que ele tinha e flexibilizou um pouco a venda de armas no Brasil. Nada comparado ao que nós temos nos Estados Unidos, onde qualquer cidadão de bem pode comprar uma arma, desde que não tenha nada contra ele. Com isso, eu já disse aqui ontem, armas de fogo são usadas por ano 70 mil vezes de forma defensiva nos Estados Unidos. 70 mil vezes, em média, por ano, armas de fogo são usadas de forma defensiva nos Estados Unidos. Nós temos anarquia? Não. Temos números de segurança pública, mesmo com todos os problemas que nós temos na fronteira, temos números de segurança pública nos Estados Unidos, sempre tivemos civilizados. O número de armas nos Estados Unidos só cresceu nos últimos anos, e até esse colapso que os governos democratas começaram a causar,
o número de homicídios e todos os índices de criminalidade nos Estados Unidos caíram por quase 30 anos seguidos. Até agora, até o fim da América, até isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, quando o presidente vai e age dentro das suas prerrogativas, cumprindo o desejo para o qual o povo o elegeu, quem diabos é Fachin? Quem diabos é esse burocrata para reverter a vontade do povo? Lembrem-se, não importa quem é Fachin. Fachin é apenas um burocrata não eleito que trabalha para nós. Fachin não representa a vontade popular. Fachin não tem o direito de reverter a vontade popular. Fachin tem apenas o dever de fazer cumprir as leis previstas na nossa Constituição. Onde diz na nossa Constituição que nós podemos ter? Vocês leram as justificativas que o Fachin utilizou para a reversão desse decreto? Todas políticas. Todas políticas. Perfeito. Ora, claro, o ex-advogado do MST, o ex-cabo eleitoral da Dilma Rousseff, resolveu agir como um político. Então, hoje, nós temos um Supremo Tribunal Federal que, mais uma vez, age politicamente e escarra no desejo do povo. Vamos ver se algum dia num governo de esquerda vai ter essa reversão. É claro que não vai ter. Zoe, sua vez. Bom, só queria retomar uma fala anterior, que eu não sei agora se foi do Guga ou da Paulinha, que falaram que chamaram o Bolsonaro de descontrolado. Eu acredito que tenha sido Talvez a Paulinha. tenha sido eu. Olha, Paulinha, eu confesso que eu tenho inveja da paciência que o Bolsonaro tem. Porque com todos os ataques que ele recebe, não só ele, como ataques à mulher dele, aos filhos dele, à própria mãe, que faleceu, que enterrou esse ano, ele enterrou esse ano, ele consegue manter a postura. Eu não teria essa paciência. Se eu, que só assisto, né, leio os absurdos que colocam dele todos os dias, 24 horas por dia, eu já fico com o sangue nos olhos. Imagina ele que é o alvo de todos esses ataques infundados. Então, quando ele reage, não é porque ele é descontrolado, é porque ele é um ser humano e tem sangue como a gente, não é sangue de barata, ele é um humano e perde a paciência mesmo com tantos absurdos. Em relação ao Fachin, ele já queria fazer isso há muito tempo. Agora, agiu estrategicamente. Ele esperou aí um mês antes da eleição, do resultado aí da eleição, colocar agora na campanha para ver se ele consegue fazer com que o Bolsonaro ele perca a paciência ao ter essas críticas amanhã, no dia 7 de setembro, ao Fachin e aos ministros do Supremo. Porque é isso que eles querem. Eles querem ser criticados pelo Bolsonaro. Para quê? Para falar, não é crítica, é ataque, ele não respeita a Constituição, é um antidemocrático, olha como ataca as instituições. Esse é o objetivo do Fachin e do Alexandre de Moraes e dos ministros. Eles esticam a corda até uma hora o presidente perder a paciência e colocar os pingos no is, falar abertamente para o público o que esses ministros estão fazendo, mostrar a sua indignação. Então, enquanto isso, ele derrubou esses decretos, o brasileiro fica à mercê aí da bandidagem, o crime organizado se fortalece, os policiais não podem subir nos morros para fazer as operações, também por decisão do Fachin. E olha que engraçado, no mesmo dia que ele derruba esses decretos, olha a notícia, com temor de ataques isolados, no 7 de setembro, STF reforça a segurança. Que legal, né, STF? Que legal, Fachin. Pro povo, o povo não pode ter arma, não pode se defender da bandidagem, mas vocês, reis, imperadores do Brasil, precisam de seguranças armados, assim como Lula. Vocês percebem como esses que pregam o desarmamento sempre andam armados? E olha que leviano colocar que com risco de ataques aos ministros do Supremo. Que ataques? Se toda vez que os brasileiros de bem, os brasileiros de verde e amarelo saem às ruas, nunca tem uma depredação, nunca tem pneu sendo queimado no meio da rua, nunca tem ataques. Pelo contrário, como eu sempre falo aqui, as imagens, os registros da internet mostram isso. São famílias, são brasileiros indignados com o que está acontecendo no país. A gente não vai para a rua para ficar atacando, para ficar depredando patrimônio público, não. A gente vai para exercer o nosso direito de cidadão, de estarmos insatisfeitos com a instituição STF e criticá-los. Agora, isso não é ataque, isso é crítica.
Vocês que falam tanto em defender a democracia, assinam a cartinha democrática e pela democracia, são os primeiros que não aceitam críticas e chamam os outros do que vocês são. Vocês não aceitam críticas, mandam prender, calam quem não concorda com vocês. Olha que leviano falar que tem que reforçar a segurança, porque no dia 7 de setembro pode ter violência. Se tiver violência, sabe de quem vai partir? Dos esquerdistas, caso eles venham, coloquem na cabeça de ir enfrentar o povo que está na rua defendendo aí a liberdade. Aí pode ser que tenha sim, porque a gente sabe muito bem que toda vez que esses esquerdistas estão nas ruas, tem depredação, tem agressividade, tem todos esses gritos aí de ódio contra quem pensa diferente deles.